Olá, Flávia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos do canal. Eu fico muito feliz em gravar mais um relato, muito feliz pelo espaço. Espero que os relatos que a gente tem trago até aqui tenham ajudado o máximo de pessoas possível. Eu fui um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, fui pastor titular, cuidei de igreja, passei por todas as etapas, conheço bem o sistema, sei como é que funciona. E hoje eu tenho três assuntos para falar aqui, de acordo com algumas coisas que aconteceram. Eu acho que acredito dentro desse mês que são importantes as pessoas entenderem o porquê que acontece. Não que a gente tenha verdade absoluta, mas é interessante as pessoas ouvirem, escutarem a voz de alguém que esteve dentro do sistema, dentro da Universal, que participou dos bastidores e sabe como é que funciona. Enfim, Flávia, uma eu vou tentar tomar o máximo de cuidado aqui nas palavras para que o vídeo não perca alcance, né? Porque foram coisas bem pesadas que aconteceram esse último mês, nessas situações que eu vou trazer aqui para as pessoas e que elas entendam como é que o sistema ele funciona de acordo com o que aconteceu. E a primeira coisa que eu quero falar, tentando trazer numa ordem, né? A primeira coisa já faz eu não acho que acredito que foi dentro de um mês, eu não sei se foi antes, né? Não gravei aqui a data, mas é recente, que foi sobre o que aconteceu com aquelas duas irmãs, né? Eu vou trazer a minha visão de acordo com o que eu passei no sistema e de acordo com o que eu conheci no sistema, o porquê que isso aconteceu com essas meninas. Por mais que, né, para quem não sabe o que aconteceu, né, a gente não vai, vou tentar não falar as palavras para que o vídeo não perca alcance, mas essas duas garotas, elas acabaram finalizando a própria vida. E nesse ato, na reportagem que nós assistimos, né, nós vimos os próprios maridos comentando que elas estavam com problemas psiquiátricos, né, com problemas mentais. Quando a gente fala problemas mentais, é esse tipo de problema psiquiátrico, psicológico, né? E muitas das vezes, quando acontece uma situação assim com a pessoa na igreja ou não na igreja, eles sempre se defendem. Em nenhum momento eles tentam ajudar a família, os que ficaram, tentam levar uma palavra de conforto, tentam entender o que aconteceu, porque eu vou me arriscar a falar que a grande parcela de culpa que a Universal tem no que essas meninas fizeram com a própria vida é altíssima. Porque eu tenho certeza que a maioria dos problemas psicológicos, psiquiátricos que elas estavam passando é culpa deles. E por que eu me arrisco a falar que é culpa deles? Porque, Flávia, eu vi e eu senti também na pele a pressão psicológica, a pressão religiosa que eles impõem sobre a nossa cabeça, que nós também já tivemos vontade de fazer isso que infelizmente essas meninas fizeram com a própria vida. Graças à misericórdia do Deus Altíssimo, do verdadeiro Deus, nós não tivemos a coragem de ir até o final com esse plano. Mas eu entendo o porquê que elas fizeram isso. Flávia, teve uma igreja que eu passei e que nós estávamos numa cidade onde tinha um pastor. Eu vou tentar não dar nomes porque eu acredito que tem pessoas aqui que vão reconhecer e que vão saber quem eu sou. E não é o momento ainda de eu mostrar a pessoa que eu sou. Um dia eu vou poder ajudar a contribuir mais, mas hoje ainda não é o momento. Nessa igreja que eu passei, nessa igreja que eu passei, havia um pastor muito bravo, muito revoltado, mal educado, bruto, ignorante.
Porém, esse pastor, ele crescia a oferta. Aonde ele botava a mão, financeiramente falando, ele conseguia, não sei como, arrancar tanto dinheiro das pessoas que foi dado muitas oportunidades para ele. E esse pastor, ele era o principal aqui do nosso estado. Ele era assim, ó, o pastor star do nosso estado. Era aquele assim, ó, diferente. Mas quando nós falamos de diferente, ele crescia muito em oferta, em dinheiro, em fogueira santa, em campanhas, em dízimo, enfim. Quando a igreja passava por um momento que precisava arrecadar muito, ele era o cara. E a pressão que ele cometia com todos era enorme. Todo mundo tinha medo dele. E também quando é, os líderes eles queriam que um pastor, um auxiliar, alguém saísse da obra e eles não queriam expulsar, eles mandavam auxiliar esse pastor, porque provavelmente o rapaz não ia aguentar a pressão e ia pedir para sair. Então, esse pastor, ele era tenebroso, todo mundo tinha medo dele. Só que o que aconteceu? Ele nunca tinha pego a catedral principal do nosso estado, ele nunca tinha estado lá. Aí tinha um outro pastor aqui que ele era muito querido, muito amado pelo povo e também crescia em oferta. Enfim, era um cara assim, ó, sabe aquele cara que ele bate, mas você nem sente, de tão assim, ó, tão bem feito que é o trabalho emocional e religioso de forma suja na cabeça da pessoa, que a pessoa ela nem percebe que está sendo roubada, usurpada, que ela está sendo manipulada. Esse pastor queridão, ele foi embora, foi para outro estado, e esse pastor ruim, esse pastor maldoso, tomou o lugar dele. Tomou não, ficou no lugar dele, foi o cotado para substituir. Só que quando ele chegou aqui na catedral, o trabalho dele desapareceu. Ele não conseguiu os mesmos números que ele conseguia antigamente. Enfim, como ele não deu o resultado esperado, ele era muito bom para as igrejas, mas na hora de chegar na catedral ele não conseguiu apresentar o mesmo resultado. Ele foi para uma outra catedral de uma cidade grande que tem aqui no estado, e lá ele ficou responsável por cuidar de departamentos. Só que lá, Flávia, a pressão que tava na cabeça dele, porque ele foi como se estivesse de castigo, como se ele tivesse, bom, não cresceu, vai perder. E todo aquele orgulho dele foi batido. Toda aquela postura dele foi confrontada. E ele passou por uma pressão muito grande, muito grande. Logo depois que ele saiu desse departamento, ele foi de novo para o altar, né, para pregar, e nunca mais ele foi o mesmo. Os resultados, os valores, nunca mais ele bateu. Então esse homem foi humilhado, ele foi pisado, ele foi cobrado, enfim, a pressão que estava na cabeça dele era muito grande. E o que, que isso tem a ver com o que eu falei sobre as irmãs? Por que, que eu entendo, e daqui a pouco eu vou falar o que, que eu passei também. É, teve uma reunião que nós fomos, é, que nós estávamos auxiliando ali ele, e nós tínhamos que levar os pedidos do povo ao pé de uma torre para fazer uma campanha, um propósito lá. E ele subiu lá no alto dessa torre. E Flávia, ele falou bem assim: olha, com tudo que eu tô passando hoje, eu acho que não seria nada ruim eu pular dessa torre. Ele falou bem assim. Ele falou que ele queria pular daquela torre. E lá olhando assim, eu digo, meu Deus do céu, o cara, o cara é um pastor, um cara, até o que se prova ao contrário, é um cara iluminado, o cara quer, o que ele quer cometer com ele mesmo, meu Deus do céu. Então eu tô tentando não falar a palavra, como eu já disse, para mim, para nós não perdermos alcance no vídeo.
Mas no relato, mas você está entendendo o que ele queria fazer? Você que está nos ouvindo, você está entendendo o que ele queria fazer? De tamanha pressão. E ele era um dos principais pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. E ele queria fazer aquilo com a própria vida. Então, a igreja, a igreja, ela tem esse poder de danificar a cabeça da pessoa. Ela tem o poder de destruir a cabeça da pessoa. Então essas meninas elas não aguentaram tamanha pressão. Ah, mas na reportagem ali eu falo que elas eram esposas de pastores, não sei o quê. Não importa. Não importa se é pastor, se é esposa. Pelo contrário, se é pastor ou se é esposa de pastor, pior é. Pior é. É muito mais cobrado do que um obreiro. Isso que o obreiro já é cobrado, hein? Isso que o povo, quando é membro apenas, já é cobrado. Imagina como é quando a gente não vira pastor. Ou no caso das obreiras, esposas de pastores. É horrível. É terrível. E eu, dando a minha experiência, muitas das vezes também eu pensei, Deus, eu acho que de acordo com tudo que eu estou passando, essa pressão, eu quero viver, eu não posso. Eu quero seguir a minha vida, eu quero prosperar, eu quero ganhar dinheiro, eu não posso. Porque eu já estava com um pastor e lá eles anulam a nossa vida. Eu quero namorar, eu quero casar, eu quero ter uma família e eu não posso. Eu quero ter o direito de ir e vir e eu não posso. Muitas das vezes eu também pensei em terminar com tudo, Flávio. E eu vou dizer, é horrível. É horrível porque aquele pensamento fica 24 horas na cabeça. 24 horas. Aí tem pessoa que diz assim: ah, mas isso é o mal. Gente, não é questão de ser o mal. A gente sabe que é o mal. Mas o mal causado por quem? Hum? É uma pressão demoníaca? Não. Ou melhor, é. Mas quem é que está causando aquilo ali? Por que nós deixamos muitas das vezes esse tipo de pensamento dominar? No caso das meninas, dominou e infelizmente elas fizeram. Infelizmente, que tristeza, meu Deus do céu. Mas você consegue entender que poderia ter sido muito mais pessoas que entram para esse sistema e elas só conseguem sair dessa maneira? Foi essa saída que as meninas, infelizmente, elas tomaram para a vida delas. Flávia, é terrível, é horrível. A segunda coisa que eu quero falar para as pessoas aqui do que aconteceu também, infelizmente foi um mês de tragédia, um mês terrível para essas pessoas, para a família, principalmente essas pessoas. Esse pastor aqui em BH, que foram assaltar a igreja e vocês viram o que o assaltante fez com ele. Não sei qual palavra eu posso usar, Flávia, mas o que o assaltante fez é triste falar, sabe? Por causa que eu sei o porquê que esse pastor perdeu a vida. Então você que está ouvindo o áudio, você já deve ter entendido, né? O rapaz, ele foi assaltar a igreja, o pastor reagiu e infelizmente ele não sobreviveu. Então você já entendeu o que aconteceu. E infelizmente ele tentou proteger o patrimônio do Macedo, por isso que ele não está mais entre nós. Teve comentários que eu vi as pessoas falando assim: ah, esse pastor estava envolvido com alguma coisa porque não levaram nada. Não, 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 não. Sabe por que esse pastor acabou sofrendo as consequências? Porque ele reagiu, porque ele está protegendo o patrimônio do Macedo. Mas vamos lá. Tem pessoa que pensa, ah, mas o Edir Macedo é rico, por que esse cara fez isso? Sabe por que ele fez isso? Juntando os argumentos que eu falei sobre as irmãs e sobre essa situação, a pressão psicológica. Eles falam que o dinheiro que está na igreja é o sangue do povo. Eles falam que o dinheiro que está na igreja, quem toca naquilo que é de Deus, está tocando em Deus. Então esse pastor, nas melhores das intenções, ele não queria
que aquele bandido levasse o sangue do povo, a vida do povo. O povo ralou, o povo deu a vida, o povo vendeu, o povo fez o que fez para levar aquela oferta, aquele dinheiro, aquela campanha. Não se sabe qual que era o tipo de dinheiro que estava lá, mas o pastor só perdeu a própria vida porque ele foi defender de acordo com esses argumentos, essa argumentação maligna do Edir Macedo. Infelizmente. Então você consegue entender o que a Igreja Universal causa na vida das pessoas? Você que tá aí dentro e você tem dúvida se continua ou não, pega esses exemplos para você ver. Pega esses exemplos para você entender. Esses exemplos para você entender o que nós passamos lá dentro. Porque eu vou me colocar no lugar desse pastor, eu ia fazer a mesma coisa, porque eu era muito devoto. Eu dava a vida por aquele lugar, nessas crenças, não, é o sangue do povo. Eu mesmo nunca, Flávia, nunca tinha dinheiro que sobrava na minha igreja, sobrava. E não era questão de reais, era milhares de reais. E a gente não tocava em uma moeda. A gente podia ficar com fome, a gente ficava com fome, mas a gente não pegava, por causa dessa argumentação. É o sangue do povo, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E daí, quando vai para a mão deles, eles gastam com inúmeras coisas que você sabe. Que também, se eu for falar aqui tudo que a gente sabe, tudo que a gente viu, esse vídeo, infelizmente, ele vai pegar pouco alcance. Mas é só baixaria, é só coisa terrível. Que às vezes os incrédulos, as pessoas mundanas, elas olham e dizem assim: mas meu Deus, nem eu tenho coragem de fazer o que esses caras fazem. Então tudo isso que tem acontecido é culpa, eu vou dizer, a grande parcela de culpa é da igreja. Por causa desse evangelho maldoso, esse evangelho corrupto, esse evangelho interesseiro que eles usam e acaba destruindo a vida das pessoas. E o último que eu vou comentar aqui, que eu julgo não o mais importante, mas é válido também, porque eu vi pessoalmente, eu conheci pessoalmente, é o que está acontecendo agora com o André Surak. Eu vou fazer uma pergunta e todas as pessoas vão saber responder, principalmente quem não está mais, que já foi do sistema e não está mais. Imagina só se realmente a Igreja Universal fosse uma igreja que tivesse o interesse na gente, não no nosso dinheiro, não no nosso trabalho escravo. Se eles realmente quisessem nos recuperar, né? Nos ajudar a vencer a depressão, os vícios, as doenças. Não, assim, ó, não ia ter espaço para nenhuma igreja mais no Brasil e no mundo. Porque as igrejas, as universal no mundo todo seriam hiper, mega lotadas se eles realmente tivessem interesse na gente. Imagina se realmente eles não tivessem lavado a cabeça da Andressa e ela não tivesse percebido que ela foi roubada, tivesse continuado talvez como obreira, tivesse continuado talvez como, não digo nem obreira, mas uma mulher que mudou de vida, que abandonou a prostituição, abandonou aquela vida errada que ela vivia, estava buscando a Deus, frequentando a igreja. Eu não estaria fora, a Flávia não estaria fora, todos nós estaríamos ainda na igreja se a gente conseguisse, poxa, como eles se importam com a gente, como eles nos ajudam a vencer na vida, como eles querem nos ver bem, como eles não têm interesse nas coisas que eu tenho, naquilo que eu posso agregar. Não, o interesse deles é que eu viva bem, o interesse dele é que eu seja livre das doenças, das mazelas, dos vícios, dos tormentos. A Igreja Universal seria, sem dúvida, a maior igreja do mundo referente a pessoas. Todos nós, não, assim, não teria colaborador suficiente para ajudar tanta gente que procuraria. Então, às vezes a pessoa olha e ela julga, né? Ah, olha só como é que essa mulher tá, não sei o que, tá bom. Não, tudo bem. Mas querendo ou não, ela procurou ajuda.
Ela se deu muito mal quando deu aquela inflamação nas pernas dela lá, Flávia. Eu tava na catedral aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Porque ela começou aqui. Eu vi o batismo dela. Quem batizou ela foi o Leandro Zangarini. Eu vi. Eu vi, eu tava lá. Eu vi ele tendo que batizar ela de bacia, porque ela não podia mergulhar no batistério, porque ela tava com aqueles buracos na perna tudo aberto. Eu vi, eu tava lá. Eu não tô falando pra vocês de algo que me contaram. Não, é algo que eu vi. Eu vi ela sentar ao lado da Rosana, que a Rosana ou Suzana, não lembro o nome, se era Rosana ou Suzana, que é a esposa do Adilson Silva. Eu vi, eu vi. Ela sentando na frente, ela é uma mulher bem baixinha, bem pequenininha assim. Eu vi. Eu tava lá. Eu fiquei frente a frente com ela. Eu ouvi a história dela. E hoje ela tá, acho que 1000 vezes pior do que quando ela entrou na Universal. Porque a fé acabou. A crença acabou. O que eles fizeram com a cabeça da mulher acabou. A chance de salvação dela é mínima. Mínima. Mínima, mínima, mínima. Por quê? Porque dificilmente ela vai voltar a crer. Dificilmente ela vai voltar a acreditar. A família dessas pessoas que se foram dificilmente vai voltar a acreditar. Então tudo que nós passamos dentro dessa igreja nojenta, corrupta, corrupta. E eu não consigo acreditar que ainda tem pessoas que defendem. Não, melhor não. Acreditar, eu não acredito, mas eu sei por quê. Por causa de todo esse trabalho psicológico, todo esse trabalho, essa programação que eles fazem na cabeça da pessoa. Então, é difícil, Flávio. Mas que Deus tenha misericórdia de todos nós e de todas essas pessoas. E que elas possam encontrar a verdadeira luz, a verdadeira satisfação de viver, a verdadeira liberdade, que elas encontrem de fato de verdade. Espero que esse relato ajude muita gente. Que abra os olhos, gente. Tudo que falarem a favor da Igreja Universal, tudo que falarem de bem desse lugar é mentira, passa de largo. Para encerrar, eu tive um amigo aqui que ele tava falando para mim sobre um irmão dele que tava com problema psicológico, problema de ansiedade, problemas seríssimos. E na hora passou na minha cabeça assim, olha, eu vou falar pra esse cara na igreja. E isso faz pouco tempo. Tem uns 2 ou 3 meses atrás. Me vem aquele pensamento. E daí eu pensei, eu digo, não. Não, porque se esse rapaz conseguir se libertar dos seus problemas pessoais, ele vai ter outros problemas. E ele não vai conseguir se libertar do sistema religioso. Eu prefiro que esse rapaz seja internado numa clínica do que ele seja internado na Universal. Porque uma clínica, eles vão te dar o tempo de recuperação e eles vão te devolver para a sociedade. A Universal não. Eles vão te internar e nunca mais eles vão te devolver. É triste, mas é a realidade, Flávia. Que Deus te abençoe e abençoe a todos do canal.